que é que eu sinto que Deus está querendo fazer em mim? Ouvir a Deus. De repente, a gente está lendo e uma palavra salta aos nossos olhos na leitura. E aí, então, eu posso buscar em Deus. Deus, por que essa palavra especificamente me saltou? O que é que isso me diz hoje? Oi, gente! Boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas aqui a mais uma live para a gente estar conversando hoje. Eu quero saber de você. Se você, por acaso, já teve aquele momento de ler a Bíblia e não conseguir compreender, se por acaso você, às vezes, falta até vontade, porque quando você começa a leitura, você sente que é cansativo, ou sente que não compreende muito bem aquilo que estava lendo e acaba, tendo um desinteresse por isso. Eu quero conversar com você sobre como é que você vai poder, então, ler a Bíblia para ter a sua mente renovada. Como é que a gente pode estar, então, interagindo com essa carta, de amor tão especial que o Pai deixou para a gente? Para que a gente possa não só estar lendo, mas para que a gente possa estar trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos afazeres, para a nossa mente, para o nosso coração. Então, ler a Bíblia não se trata só da gente abri-la, Porque se a gente só abrir ali e olhar a letra, dificilmente a gente vai poder trazer, ter, na verdade, ou usufruir de verdade do que Deus tem pra gente, do que Deus quer pra gente. E aí eu pensando muito sobre um passo a passo, como é que eu posso compartilhar com elas, Um passo a passo, como é que eu posso trazer de uma forma mais prática, de uma forma mais didática, e estava assim, pensando junto com Deus sobre isso. E quero compartilhar com você uma sigla muito facinha, Vamos chamar de um método para que você possa lembrar e tá colocando isso aí na sua prática no dia a dia quando você estiver lendo sua Bíblia. Então eu quero compartilhar com você, sobre o LOVE. LOVE, olha só, L-O-V-I. O LOVE, o L, a gente vai olhar para a Bíblia e vai ler. Começar lendo, mas não é lendo de qualquer forma. É lendo e prestando atenção nos detalhes do que tem ali naquele texto. É lendo e tentando buscar o contexto daquilo tudo que está escrito, Quando a gente vai ler, é muito importante que a gente possa sempre buscar o que tem anteriormente e o que tem posteriormente do que está sendo lido. Porque muitas vezes, quando a gente pega apenas um versículo, a gente não consegue compreender tão bem. Por quê? Porque a gente não sabe em que contexto está, a gente não sabe o que de fato, aquele versículo está, com o que ele está conectado. Então, sempre que você for, então, aí ler a sua Bíblia, você começa realmente lendo de forma intencional, lendo de forma objetiva, procurando ali o que é que vai estar te chamando a atenção naquele texto e olhando o que é que está escrito antes e o que é que está escrito depois, para que você possa ter um contexto, completo, claro, do que realmente está sendo dito ali. Esse é um passo que é fundamental, Esse é um passo que vai fazer aí toda a diferença quando você estiver nesse momento construindo aí esse seu tempo com Deus. Porque começa na leitura para chegar na prática. Mas sempre que você abrir a Bíblia, oi, gente, oi, Rosângela, graça e paz. Sempre que você for começar a sua leitura, começa pelo L do LOVE, ler, mas ler de forma intencional, ler procurando entender o contexto, ler o que tem anteriormente, ler o que tem depois. E você pode também estar fazendo perguntas ao texto. Então, você lê um texto e você pode perguntar: o que é que esse texto está querendo dizer, O que é que está querendo ser dito aqui? Deixa eu dar um exemplo. Vamos abrir Romanos 12:2 para eu dar esse exemplo, Vamos abrir Romanos 12:2 para a gente poder trazer bem prático isso aqui hoje, tá certo? Então, quando eu leio Romanos 12:2 e tá escrito lá, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, lendo,
eu vou buscar o que tem antes, né? Que é o primeiro versículo aqui de Romanos, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então já vem de um contexto, já vem de um chamado, de um convite de Paulo para que a gente possa nos oferecer, né? É algo que precisa ser uma escolha, que precisa ser de uma livre escolha nossa. Então, quando eu passo para o versículo 2, eu já entendo, eu já chego lá entendendo que, olha, isso vem de um chamado e de um convite de Paulo, de que eu me entregue de fato ao Senhor, que seja uma escolha minha e que seja racional. Não, né, que seja movido por algo intencional e consciente. Deus, eu escolho, né? Eu escolho viver com você, eu escolho trilhar o caminho que você tem para mim, eu escolho ter, então, a minha mente transformada. Então, buscar essa contextualização vai começar aí a fazer toda a diferença nesse momento de leitura para você. E você vai poder, então, buscar também o que vem posteriormente a esse versículo, que fala: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E aí ele complementa dizendo tudo isso. Então, deixe que Deus transforme sua forma de pensar, para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade dele para sua vida e possa, assim, né, caminhar tendo essa visão e esse conceito de que todos nós somos iguais, não tendo essa concepção elevada a respeito de si mesmo. E aí isso vai fazendo todo sentido. Como é que eu vou viver com uma mente renovada? Como é que eu vou viver a partir desse lugar, né? Dessa transformação que Deus quer fazer na minha vida? E aí a construção começa a acontecer e a fazer todo sentido. E aí é importante, então, né, a gente olhar o que vem antes, o que vem depois. E Dani, você falou de fazer pergunta ao texto. Como assim? Vamos voltar para o versículo 2, então, que a gente está baseada nele aqui, né, para esse exemplo. Então, se eu tenho dizendo aqui que não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu posso olhar aqui e me perguntar, né? Me perguntar, quando eu falo, né? Me perguntar em espírito. Como é que eu faço para não me amoldar ao padrão desse mundo? Então, eu pergunto para o próprio texto, como é que eu faço isso, né? Deixando que Deus me transforme, deixando que haja uma renovação na minha mente. Então, eu ler, me colocando aqui como, né, observando, perguntando e encontrando a resposta, também vai trazendo mais clareza, também vai trazendo mais veracidade mesmo para o que a gente está lendo. Então, fazer pergunta para o texto também é uma forma que é muito rica de você estar lendo aí a palavra e dando esse primeiro passo no seu tempo de leitura bíblica. Porque verdadeiramente, né? Verdadeiramente, a Bíblia ela não foi feita só para ser lida, né? Ela foi feita para que a gente possa interagir aqui com tudo que Deus deixou, né? Tudo que Deus deixou registrado aqui e assim a gente possa conhecê-lo mais. Aqui em 2 Timóteo 3,16, deixa eu abrir para a gente ler junto. 2 Timóteo 3,16. Que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, crendo nisso, né, crendo verdadeiramente nisso, que toda a escritura foi inspirada por ele, é assim que a gente vai buscar o entendimento, a compreensão, né, a revelação de tudo que Deus tem para nós. E aí, depois de olhei, né,
construir esse contexto, lendo o que tinha antes, lendo o que tinha depois, perguntando para o texto, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ouvir, né? O O é de ouça, ouvir a Deus. A gente vai poder então parar nessa leitura e ouvir um pouco o que é que Deus vai trazer ao seu coração. Porque quando a gente diz que a palavra é viva, né? É por isso, é porque muitas vezes vamos ler o mesmo versículo, eu aqui, você aí, mas Deus vai trazer algo diferente a partir dessa leitura no meu coração e ao seu. Então, ouvir, né? Ouvir o que é que Deus está trazendo para você. Poxa, quando eu leio, vou parar hoje aqui em Romanos 12:2. Quando eu leio essa passagem, o que me vem ao coração? O que é que eu sinto Deus me dizendo aqui? O que é que eu sinto Deus ministrando em mim hoje, né? Então, quando eu leio que não se amoldem ao padrão desse mundo, o que é que eu sinto que Deus está querendo fazer em mim? Que padrão exatamente ele tá, né? Eu posso pensar a respeito, porque cada um vamos ter aí alguns padrões que precisam ser mudados, melhorados, lapidados. Então, eu parar para ouvir, né? Ouvir a Deus. De repente, a gente está lendo e uma palavra salta aos nossos olhos na leitura. E aí, então, eu posso buscar em Deus. Deus, por que essa palavra especificamente me saltou? O que é que isso me diz hoje? O que é que essa expressão me diz hoje, né? Então, se amoldar é a primeira palavra que sempre me chama a atenção quando eu leio esse versículo, né? É sempre a primeira coisa. Então, o amoldar me faz ouvir de Deus sempre, né? Não se deixe moldar, não se deixe encaixar, não se deixe repetir, não se deixe atrair, não se deixe, né? Gostar, inclusive, e acostumar com os costumes e padrões desse mundo. Então, começa a ouvir de Deus o que Ele está me dizendo. Não se amoldar é, para mim, não repetir, não me deixar atrair, não me deixar, né, acostumar. E isso vai trazendo para o meu coração muito mais, né? Muito além do que eu tô lendo. Então, algo salta ao meu coração, eu paro para ouvir a Deus, porque isso saltou ao meu coração. Essa expressão, essa palavra, e assim eu vou tendo a porção que Deus tem para mim, né, específica aí nesse tempo com Ele. Então é muito importante a gente olhar para isso. Então assim, cada, né, momento de leitura, seja um versículo, seja um capítulo, enfim, depende muito de como você vai escolher fazer, né, essa sua leitura diária, mas você buscar esse tempo de ouvir, né? De você ouvir o que Deus está falando objetivamente com você. E aí você precisa anotar. Anota, isso é algo que eu quero encorajar você, né? A estar lendo, ouvindo e anotando o que você está ouvindo. Então, poxa, Deus trouxe para mim hoje esse ponto sobre o amoldar, que eu preciso não me acostumar, que eu preciso não achar normal, que eu preciso... E trazer isso algo como um diário mesmo. Por que isso é tão importante? Porque é tão bom a gente poder sempre lembrar, né, do que Deus tem feito em nossas vidas, construído em nossas vidas. A própria palavra diz, né, que a gente deve estar trazendo à mente o que nos dá esperança, que a gente deve estar pensando no que é bom, né, no que é correto. E aí, quando a gente lembra da bondade de Deus, é tão bom. É tão bom. Então, existem momentos que a gente tá ali, né? Caramba, hoje tá mais difícil essa leitura, hoje eu tô com um pouco mais de dificuldade de ouvir a Deus. E aí eu tenho vários registros de tantas outras coisas que Deus já falou. E quando a gente tem um testemunho, né? Ou seja, eu anotando isso, eu testemunhando o que Deus já fez, isso enche meu coração de esperança. Porque se Ele fez, Ele faz de novo. Né? Se Ele já fez, Ele fará. Então, ter isso registrado é algo que vai, com certeza, aquecer o seu coração
em dias mais difíceis, em dias que você tiver com mais dificuldade de ouvir a voz do Senhor, em dias mais desafiadores, você poder parar e dizer, ok, hoje o dia não tá tão bom, mas deixa eu encher meu coração do que dá esperança, vendo tudo que Deus já fez. E aí, intencionalmente, você vai poder consultar suas memórias aí registradas junto com o próprio Deus. E ter aí, então, né, toda aí a sua vida, né, a sua motivação recolocada no lugar certo, que é onde? Nele, né? Nele. Eu acho sempre que a forma da gente revisitar as anotações é uma forma excelente da gente ter nossa motivação colocada no lugar certo novamente, né? Colocada no lugar certo, que é no Senhor. Então, você leu a palavra, você ouviu a Deus, e a letra V, né, é de viver. Como assim viver? Trazer para a prática. Porque eu li, eu ouvi o que Deus quis me dizer, mas eu preciso ir além disso e pensar como é que eu posso colocar, trazer para a prática do meu dia a dia isso que eu estou aprendendo hoje. Então, o que a palavra me ensina hoje, como é que eu posso, então, trazer para o meu dia a dia? Então, como é que eu posso não me amoldar aos padrões do mundo no meu dia a dia? O que é que eu vou precisar fazer para não me encaixar em certos padrões, para não me deixar atrair por certas situações que, né, normalmente me atraem? E aí a gente deixar Deus também continuar falando o nosso coração, mas de uma forma prática, de uma forma realmente aí mais objetiva, para que a gente possa trazer o que a gente está lendo e o que a gente está aprendendo e tudo que está sendo ministrado em nós, realmente, né, trazer existência. Porque às vezes a gente lê, a gente medita ali na palavra e a gente tem momentos especiais com Deus, mas às vezes a gente para ali. A gente esquece, né, de trazer isso para a nossa prática, de trazer isso como um crivo, né, para o nosso dia a dia, para a nossa conduta. E aí os frutos acabam não sendo gerados, nem em nós, nem através de nós. Faz sentido para você? Porque só quando eu vou realmente viver tudo isso que eu tenho aprendido com Deus, é que eu posso dizer que a mudança, né, realmente está acontecendo. A mudança, ela acontece quando eu torno tudo que eu vou aprendendo e lendo em prática. Quando eu trago para o meu contexto, quando eu trago aí para, né, o meu dia a dia e eu começo a colocar em prática. Porque senão vai ficar sendo só uma leitura e não uma interação. Então, sempre que você tiver nesse momento, é trazer para Deus o que é que eu preciso aprender aqui para mudar no meu dia a dia. O que é que eu preciso aprender aqui para transformar, né, o ambiente onde eu tô, para melhorar ainda mais os meus relacionamentos? O que é que eu posso, né, fazer e trazer para a prática do meu dia a dia, para que eu possa, inclusive, melhorar e aprofundar o meu relacionamento com Deus? Porque quando eu lembro, olha, eu tô monossilábica aqui, parada numa coisa só, para você entender como é importante a gente esmiuçar, né? Então, quando eu vou para o não se amolde ao padrão desse mundo, o que eu posso fazer na prática para realmente, né, viver isso? Então, eu vou buscar no meu dia a dia. Então, no meu dia a dia, eu não vou me deixar levar pelas minhas emoções, porque a palavra diz que a gente vive pelo que a gente crê. Então, eu vou não me amoldar, ou seja, situações que no nosso dia a dia, normalmente, né, nos estressam, nos tiram aí do sério. Eu não vou permitir que isso se repita comigo. Eu vou pedir a Deus uma nova forma de olhar para essa situação, uma nova forma de lidar com essa situação, uma nova forma de agir a respeito dessa situação, mesmo que o meu ímpeto, mesmo que, né, o impulso ali seja agir como todo mundo age, responder como todo mundo responde, fazer como todo mundo faz. Então, quando eu lembro do não me amolde, de forma prática, o viver, o não se amoldar é isso. Opa, né? É um exemplo prático aí, pessoal, né? Até pouco tempo atrás, minhas filhas sempre perguntavam assim pra mim: mamãe, por que você não buzina no trânsito?
Sabe quando às vezes você é trancada, né? Às vezes alguém lhe imprensa um pouquinho, ou às vezes o sinal abre e a pessoa da frente demora um pouco mais para andar. Eu não buzino no trânsito. E aí eu brinco dizendo, porque buzina não dá asa a carro. Eu buzinar vai adiantar alguma coisa? Eu buzino quando é uma questão de segurança. Então, assim, eu percebo que o motorista tá vindo, não tá me vendo, uma moto. Aí eu buzino para alertar a pessoa, o outro, de que eu tô por ali e, né, ali há uma iminência de algum perigo. Mas buzinar, porque eu me estressei, porque, né, alguém me trancou, e aí eu já vou achar que a pessoa, né, pessoal, foi comigo, quis, né, me fechar, me fechar ali no trânsito, me quase bater em mim, etc. É algo que eu realmente não me amolda ao padrão. Eu prefiro pensar que a pessoa não percebeu, que a pessoa não viu, sabe? Dar o mérito da dúvida, que a pessoa da frente, mas a pessoa estava no celular. Mas não sou eu que estava no celular, era a pessoa ali, então a conta dela é ela que presta. Eu vou aguardar. Se, obviamente, se a pessoa demora muito a sair, eu vou dar uma buzinadinha, mas nunca vai ser movida pela retaliação, entende? Nunca vai ser movida pela retaliação. Isso é algo que, glória a Deus, o Senhor já curou no meu coração há muito tempo. Mas esse é um exemplo muito simples de várias coisas que a gente acaba fazendo porque é um padrão, né? É um padrão. Então, demorou a sair no sinal, pá, buzina. Veio um pouquinho mais pra cá, pá, buzina. Só que além de ser um padrão, o buzinar é um padrão o irritar-se, o irar-se, o se sentir ofendido. Que esse é o mais delicado, né? Se o padrão fosse só buzinar, era uma coisa, mas o padrão é se deixar irar e se deixar ofender por uma ação do outro que muitas vezes nem percebeu que fez, entende? Então, quando eu saio de um padrão, eu não saio só de um padrão do não me irritar, do não buzinar, mas do não me deixar irritar por algo que eu nem sei qual foi a motivação do outro. Entende como a palavra de Deus traz a gente para um lugar de muito mais profundidade e muito mais paz do que a gente imagina? E é esse lugar que eu estou buscando, que a gente tem que estar buscando sempre que a gente lê a palavra, né? Sempre que a gente tem esse momento com o Senhor. Então, eu não me amoldo ao padrão, não só de não buzinar, mas de não me deixar irritar por algo que eu não sei por que o outro fez. Pode ter sido por mal? Até pode, mas posso te garantir que na maioria das vezes, o outro motorista nem viu a gente, nem percebeu que o sinal abriu e assim vai. Entende? Então, trazer a palavra para a prática, trazer a palavra de Deus para a prática é o que vai gerar mudança primeiro em nós e através de nós como consequência, né? Mas primeiro em nós. Vai trazendo verdadeiramente esse moldar da forma de pensar para que a gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se eu entendo, né? Não é vontade de Deus que a gente esteja se irritando, se estressando e vivendo aí no trânsito uma loucura que é. Imagina, toda vez que você sair de casa, né? Você sair já sabendo, contando que vai se estressar, que vai se irritar, que vai ficar mal-humorado. Aí você acha que esse é um desejo do Senhor para sua vida? Eu não acredito que é para mim. Então eu já digo que eu não quero, né? Eu não quero. E dessa forma a gente vai construindo isso tudo com Deus, vivendo verdadeiramente tudo que Ele tem para nós, não só enquanto na teoria, mas na prática, no nosso dia a dia. Esse é o grande convite da palavra de Deus, né? Esse é o grande convite, é viver nosso dia a dia, praticando tudo que Ele deixou tão ensinadinho pra gente, tão explicadinho aqui pra gente, e que vai nos beneficiar sempre. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Exato. Olha, todos os dias precisa pedir a Deus que Ele trate aquilo que ainda não foi tratado. Exatamente. Todos os dias a gente precisa pedir, sim, né, a Deus que vá cuidando de cada cantinho, né, que precisa ser cuidado em nós. E aí, depois de viver, né, do nosso love, depois de viver, ou seja, trazer para a prática, como é que eu vou viver isso que eu tô lendo, isso que eu tô aprendendo, você vai então interiorizar, né? Eu preciso, olha, interiorizar, eu preciso deixar que isso entre
de fato no meu coração. Eu preciso deixar que essa palavra também não seja uma prática da boca para fora, sabe? Como eu falei, não é sobre só não buzinar, é sobre o não se deixar irar, né? Então, quando eu vou na prática não buzinar, meu objetivo precisa ser sempre o não buzinar, mas porque eu não me irei. Não só não buzinar, né? Senão fica um monte de robozinho, né? Não buzina, não é isso. Você não precisa se irritar. Você não precisa deixar que um erro do outro, né, um equívoco do outro, traga para você uma sensação ruim, um sentimento ruim e uma ação, né, movida por tudo isso, né? E aí gera um encadeamento, entende? Então eu vou deixar ali, é hora de eu interiorizar. Deus, olha, eu quero isso, eu quero, né, não quero só como uma prática da boca para fora. Eu quero que isso seja o meu modo de pensar. Eu quero que esse seja o meu estilo de vida. Eu quero que isso seja verdadeiramente, né, quem eu sou, parte de mim. A gente fala tanto hoje, né, personalidade, temperamentos de cada um ser, né, ter o seu jeito e etc. Mas ok, Deus fez cada um de um jeitinho. Nós somos realmente pessoas diferentes umas das outras, mas há uma forma de ser, né, e de existir enquanto pessoas diferentes, centrada aqui, ó, na vontade dele, né, num lugar onde há uma paz que excede todo entendimento, onde a gente pode desfrutar do que é bom, perfeito e agradável e pensado para as nossas vidas. Então, você interiorizar, né, deixar que tudo que você está lendo e está aprendendo a partir daquela leitura venha, tome a sua mente e desça para o seu coração. E desça para o seu coração. Né? E você precisa olhar para isso como um presente. Eu olho sempre para isso como um presente. Um presente de Deus para mim. Porque quando eu entendo que não se amolde de tudo isso, eu entendo que isso é um presente para mim. E aí eu quero usufruir desse presente, eu recebo esse presente com muita gratidão, porque eu quero estar vivendo sempre nesse lugar de paz. Então, trazer isso para ser interiorizado, eu preciso me certificar de que eu vou colocar em prática, mas que mais do que isso que eu tenho aprendido na palavra vai se tornar, né, parte de quem eu sou, para sermos, né, cada uma de nós, a mulher que Deus nos fez para ser. Eu preciso deixar que a palavra dele se torne parte de quem eu sou, se torne verdadeiramente, né, se traga sentido para minha mente, para o meu coração. E aí sim é quando verdadeiramente eu vou poder viver tudo isso. Porque aí sim eu vou poder verdadeiramente não me deixar, né, atrair, não me deixar ser tomada pelos comportamentos e padrões do mundo. Faz mais sentido assim, né? E é uma forma muito mais leve de viver, né? É onde está a vida abundante que Deus nos promete. É verdadeiramente nesse lugar. E quando eu vou não só vivendo, praticando, mas deixando que a verdade tome o meu coração, né? Tome lugar aí, todos os espaços, na verdade, do meu coração. E diante disso, a partir do momento que eu vou ler a palavra dessa perspectiva, né? Lendo o que está escrito ali, perguntando para o próprio texto, buscando entender o contexto, lendo o que vem antes e o que vem depois. Eu paro para ouvir o que Deus está falando comigo ali a respeito, né, daquela leitura. Então tem um contexto, né? Foi falado num contexto cultural, social e etc. Mas para mim Deus está falando o que agora, né? O que ele tem para mim aqui nesse lugar? Como eu posso colocar em prática tudo isso? E como eu posso interiorizar? Como é que eu posso trazer isso para o meu coração? Sabe como? Interagindo com o Senhor, interagindo com Deus, né? E aí é quando eu vou ter o meu momento com o Senhor completo. E aí eu vou poder, então,
orar a Deus baseada nisso, né? Vou ter uma oração, como é que eu posso dizer, mais clara, inclusive, né? Um tempo de conversa com Deus, um tempo de interação com Deus, um tempo de troca com Deus, muito mais claro, muito mais avivado e muito mais real, porque eu vou poder me colocar diante de Deus a partir de tudo isso, né? Olha, né? Deus, me ajuda nisso. Deus, eu quero, né, realmente não me deixar moldar. Eu sei que eu preciso da sua ajuda para isso, eu sei que isso eu não consigo fazer só. Eu sei disso, então eu quero declarar o quanto eu preciso do Espírito Santo para isso, né? O quanto eu desejo que essa transformação ocorra na minha vida. Então a minha interação com Deus, o meu momento com Deus, ele também vai tomando então outra forma, porque aí eu vou poder sim, né? Tá falando e conversando e trazendo e tratando junto com o Senhor coisas e pontos e situações e questões, etc., muito mais reais, porque muitas vezes a gente não só, né, acaba lendo a Bíblia de uma forma muito muito corriqueira mesmo, sem parar para isso, né, e a gente acaba também tendo nosso tempo de oração da mesma forma, né, então a gente acaba trazendo ali nossas orações de uma forma mais superficial, ou às vezes de algumas formas já ali no checklist, né? Aí eu vou orar para ter um bom dia, eu vou orar para Deus abençoar meus filhos, eu vou orar para Deus cuidar de uma questão pontual no meu trabalho. E aí eu acabo tendo isso já ali como um roteiro fixo, né? Um roteiro pronto, quando na verdade a gente pode ir tão mais profundo com ele, né? É o desejo do coração dele. Então, quando a gente pode realmente fazer essa escolha de ir mais profundo. Então, esse passo, né, lendo a Bíblia dessa forma, com certeza vai ser também, né, um caminho para que a gente possa aprofundar nosso relacionamento com Deus e trazer realmente mais clareza aí para nossa interação com Ele. E clareza não é para Deus não, viu, gente? Clareza é pra gente, né? Clareza mais pra gente, porque o Senhor conhece todas as coisas, né? Quem precisa dessa clareza, na verdade, somos nós. Quem precisa somos nós, de ter clareza do que a gente precisa, do que Deus quer fazer em nós, do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa mudar, do que a gente precisa deixar que Ele transforme. É uma clareza que é para nós, para a nossa vida e para que a gente possa provar. E aí vem, né? O que chama a sua atenção? Vamos lá, terminando o versículo, provar e comprovar. Ele não diz assim, olha, prova para ver se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aqui diz, para que você vá, né? Se você deixar que Deus transforme a sua forma de pensar, você será capaz de experimentar e comprovar. Meu Deus. E comprovar, ou seja, não tem como experimentar, né? E não ser bom, perfeito e agradável. Se nós experimentarmos, nós comprovaremos, fato, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, essas são as palavras que me chamam mais atenção aqui, né? Eu não me amoldar para que eu possa experimentar e comprovar. Comprovar. A vontade de Deus é sim boa, perfeita e agradável. Nunca o contrário disso. Então, isso é algo que para minha vida, eu digo sempre para vocês, esse versículo que para mim me move diariamente, é o que me faz lembrar, olhar para o Senhor e lembrar, meu Deus, Ele é esse Deus, que não tem como não comprovar. Eu vou experimentar e comprovar, porque Ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. E isso eu levo para minha prática da vida, eu trago para minha mente, para o meu coração e trago para que isso se torne parte de mim e isso seja, na verdade, né, uma convicção que vai gerir minhas escolhas, minhas atitudes, minhas reações, né, minhas motivações em todo o tempo. Em todo o tempo. Amém? Então, eu oro para que a partir de hoje o seu tempo com a palavra de Deus, né, seja mudado radicalmente.
que haja aí muito deleite na sua leitura da palavra, né? Que haja muitas surpresas do Senhor para você, né? Que muitas palavras de amor e de transformação saltem aos seus olhos e que você possa dessa forma construir aí com Deus, né? Um relacionamento cada vez mais íntimo, cada vez mais profundo, que vai te levar a ser cada dia mais a mulher que Ele te fez para ser. A mulher que vai, né, cumprir o seu destino, o seu chamado e que vai experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade para sua vida. Amém? Então, um beijo grande. Deus abençoe você e a gente se vê daqui a pouco, tá bom? Tchau, tchau.